Ainda não fui porquê. Deixam estar os dois à mostra. Ponham o telefone um bocadinho mais distante. Podem pôr o alto. Ou então viram ao contrário. Não precisa de tirar o som. Deixa estar. Põe assim, põe. Chico, põe como estava a pôr. Assim, sim. Agora chega mais. Assim, assim, assim. Assim, não mexe mais. Assim está bom. Estão os dois. Agora eu tenho que chegar aqui, senão vocês não me... Já estão diferentes. Olá, boa noite, como estão? Cá vamos nós fazer mais uma... Anselmo, Antunes, Mário Henriques, Alzira Santos. Cá vamos nós fazer mais uma sessão de oração. Estão todos bem dispostos? Passaram todos bem? Como é que estão? E vocês também estão bem dispostos? Passaram bem? Ou como é que estão? Assim? Ela já veio de férias e ele? Tiveram aí este fim de semana? Olha, eu pensei que tiveram. Diolinda Gonçalves, Alzira Santos, Tracer, EGME, boa noite, Tracer. Francisco Santos, olá, Dete, estás boa, filha? Então vamos fazer a nossa... vamos fazer... Hoje não desligam, só quando eu disser. Ok? A Dé está a mandar um beijinho para vocês. Marlene Cordeiro, como está? Como estás, Marlene Cordeiro? Estás bem? Vocês já sabem que a sessão de oração é simplesmente orarmos, cada um ora à sua maneira, pela humanidade, por nós próprios e por todos. A oração é uma coisa muito fácil. Às vezes é um pensamento que se tem, uma atitude que se tem. Às vezes é a maneira como nós nos comportamos no mundo. Nós podemos estar sempre em oração permanente, se quisermos. É como nos comportamos no mundo, é como nos comportamos para com as pessoas, é como convivemos uns com os outros, é como nos aceitamos, é como aceitamos as diferenças, é como compreendemos os próprios... Beijinhos também para ti, Edith. É como compreendermos os outros na sua forma de ser, na sua forma de estar, na sua forma de falar. É termos uma postura de sermos nós mesmos e não disfarçarmos. Se não gostamos, não gostamos. Se gostamos, gostamos. Se amamos, amamos. Se não amamos, não amamos. Temos é que assumir isso perante nós próprios e temos que ver. Isso é uma oração verdadeira. Se nós não queremos ir por um caminho que poderia ser mais benéfico para nós, também é uma oração verdadeira quando nós percebemos que esse caminho não é tão benéfico, mas nós queremos ir por ali e estamos dispostos a assumir as responsabilidades. Isso também é uma maneira de fazer uma oração. É a oração da responsabilidade dos seus próprios atos, do seu próprio livre-arbítrio. Muitas pessoas se queixam no dia-a-dia e muitas pessoas se queixam na vida que têm muito azar e que não conseguem e que muitas vezes estão a ser perturbados por determinadas coisas. Nada passa a não ser que as nossas atitudes o permitam, que o nosso pensamento, que as nossas palavras, que as nossas ações o permitam. Nós somos aqueles que fechamos e abrimos a porta. Ninguém pode abrir a nossa porta sem nossa autorização, ninguém pode entrar em nossa casa, mesmo um ladrão, sem nossa autorização. Ninguém pode fazer nada sem nossa autorização. Quer o invisível, quer o visível. Tem que ter a nossa permissão. Às vezes o nosso silêncio é a nossa permissão. E é por isso que devemos perceber quando temos que ficar em silêncio e quando nos temos que pronunciar com calma, com serenidade, com muita compreensão, dizendo
qualquer coisa de indignação, mas sem ofender ninguém e sem estar a criar quesílias e guerras. Muitas guerras no mundo estão a ser construídas pelo próprio homem, pela vontade humana, não têm nada a ver com o divino, por isso não vamos chamar a divindade para essas guerras que são feitas por interesses económicos, principalmente por interesses económicos e também por interesses de poder, para ver quem é que manda o quê e quem é que manda quem. Isso passa-se em cada país e deve ser as populações desses países que devem lutar, devem se indignar. Não é lutar a andar à bulha uns com os outros, devem se indignar, não devem se remeter ao silêncio, devem apresentar a sua opinião, aquilo que sentem, devem realmente apresentar a sua indignação. Isso também é uma oração que as pessoas podem fazer. Portanto, o silêncio pode nos levar ao caos, mas o silêncio às vezes também é necessário e é uma forma de nós nos encontrarmos, de nós refletirmos, de nós sermos mais nós próprios. Nós temos que ser honestos, verdadeiros. Não é ser honesto e verdadeiro para os outros, é ser honesto e verdadeiro para nós. Tudo o que fizermos para nós, para o nosso benefício, repercute-se nos outros e na sociedade, repercute-se em tudo aquilo que, de alguma forma, nós estamos rodeados, que cruza o nosso caminho, que nos toca profundamente. Por isso é que nós precisamos urgentemente de perceber o estado em que se encontra a nossa vida, o nosso ser e o estado em que nos encontramos nós próprios, para assim podermos, de alguma forma, resolver não só os nossos problemas, mas contribuir energeticamente para a resolução dos problemas de outros que cruzam os nossos caminhos. Ninguém, seja negativo ou positivo, cruza o nosso caminho por acaso. Se cruza o nosso caminho, há ali um fator importante que tem que ser vivenciado, experienciado e compreendido. E é por isso que nós temos que ter sempre muita atenção. Às vezes há quem nos sirva um prato envenenado, mas o prato é tão lindo que nós não resistimos e aceitamos o prato envenenado. Depois queixamos-nos. Nós devemos sempre não nos iludir por tudo aquilo que está à nossa frente. Temos que aprender a orar, analisando, observando sobre os vários prismas, para assim nós ficarmos cientes de que não estamos a cometer um erro crasso para nós próprios. Às vezes zangamos-nos uns com os outros por coisas que não têm interesse nenhum e não damos importância àquilo que tem mais interesse. É até que ponto é que nós estamos a passar dificuldade, até que ponto é que nós estamos doentes, até que ponto é que nós não estamos equilibrados, até que ponto é que nós não nos sentimos de bem com o mundo. Nós, quando temos as nossas amizades, devemos principalmente pensar quando os nossos amigos têm atitudes menos dignas para nós ou que nós não gostamos, porque será? Certamente a pessoa muitas vezes não está bem, vocês não deram por ela, vocês nem se preocuparam em perceber se a pessoa está bem. Então, uma zanga que é provocada pelo desconhecimento de um convívio, essa zanga não tem, de forma alguma, não tem cabimento e só traz, não traz a negatividade para o outro, mas traz negatividade para nós próprios. É aí que nós somos senhores da nossa casa e é aí que nós abrimos ou fechamos a porta. Mas temos que saber quando fechamos a porta se o estamos a fazer de uma maneira consciente, se o estamos a fazer de uma maneira real, se estamos a fazer de uma maneira assertiva. Porque se estivermos a fazer de maneira errada, com certeza que as consequências são sempre erradas. Cada vez se vê mais no mundo e cada vez se nota mais na humanidade essa falta que as pessoas muitas vezes têm de repensar e de pensar, em vez de ficarem muitas vezes
sofridas com as atitudes das outras pessoas. Nós temos que perceber o porquê. Às vezes, mesmo não sendo a responsabilidade nossa, se nós compreendermos o porquê, conseguimos fechar de imediato a nossa porta e aí já nada nos pode tocar. Esse também é um método que nós temos de oração. Quando há facilidade de nos servirem o prato e nós vimos demasiada facilidade, nós temos que pensar sinceramente, porque se o prato vem envenenado, nós temos a obrigação de descobrir mais rapidamente esse veneno nesse prato. E aí nós transformarmos o prato é importante. É importante também nós percebermos quando estamos a ser usados. Nós temos que nos permitir a ser usados em determinadas situações por causa do crescimento espiritual e intelectual de cada indivíduo. Mas não podemos ser parvos eternamente. Não podemos levar uma vida de parvoíce só para ficarmos muito bem vistos socialmente, só para ficarmos bem vistos perante a família, só para ficarmos bem vistos perante os outros. Nós temos que ficar muitíssimo bem vistos perante nós próprios. Infelizmente, o que acontece é o contrário. E acontece em muitas pessoas que ajudam muitas outras pessoas que fazem precisamente o contrário. Dão o pescado, não ensinam a pescar. Não trabalham na transformação que deveriam trabalhar. Há que trabalhar sempre na transformação. Quem ajuda os outros tem uma responsabilidade a triplicar e a quadriplicar. Então, se está a aconselhar, seja um advogado, seja um jurista, seja um médico, seja uma pessoa que tenha uma certa sensibilidade mais apurada do que as outras, seja quem for, são responsáveis pelos seus atos mais tarde ou mais cedo. Vós haveis de reparar que é raro o médico que é oftalmologista que não use óculos. É raro o médico que é dentista que não tenha problemas mais tarde com a boca, com os dentes. É raro o médico que é pneumologista que não morra de cancro do pulmão. É raro o médico que não, no fim da sua vida, e às vezes no meio da sua vida, que não tenha o problema dos seus doentes. Isso é perfeitamente normal. É a lei da causa e de efeito, é a lei da afinidade. Quanto mais nos afinizarmos inconscientemente e indisciplinadamente, mais consequências surgem para nós. Isso acontece no mundo dos negócios, acontece no campo afetivo, no campo das relações amorosas, no campo das relações afetivas, no campo das relações de amizade e no campo das nossas próprias relações connosco próprios. Isso acontece. Então, nós temos que ter consciência de todas essas coisas. Nós não temos num tempo que podemos nos dar ao luxo de estarmos a brincar com a própria vida e de estarmos a brincar na própria vida. Esse luxo acabou. Há alguns meses atrás, eu vos disse que houve e que ainda não está completamente fechado, fechar de um ciclo a nível da Terra e abrir de um novo ciclo. Há uns meses atrás eu vos disse isso. Isso está a trazer muitos problemas para a humanidade, está a trazer muitos problemas porque não se prepararam. Tiveram anos infinitos para se preparar e não se prepararam. E é por isso que isso está a acontecer. Cada vez se vê mais problemas, cada vez se vê mais desilusões, cada vez se vê mais desequilíbrio. Não é ser pessimista, é ser realista. Uma coisa é eu ser, ou tu seres, ou ele ser pessimista. Outra coisa é sermos realistas. A humanidade pensa que vai resolver os seus problemas sendo traidora, sendo ineficaz, sendo irresponsável, manipulando. A humanidade julga que vai assim resolver os problemas. A humanidade vai acrescentar mais problemas àqueles que tem atualmente.
não vai resolver problema nenhum. Evidentemente que estamos a poucos passos de uma grande guerra mundial. Guerra essa que vai ser horrorosa porque muitas pessoas que não têm nada a ver com os assuntos, mas porque se calaram, não se indignaram, muitas dessas pessoas vão morrer ou vão sofrer horrores. A guerra está a um passo de se dar. O homem tem consciência disso. O homem está parado, o homem não está a fazer nada, está a alimentar mais guerra, mais guerra e mais guerra. Não está no caminho da reconstrução, do redescobrimento, do reequilíbrio. Está no caminho contrário, está no caminho oposto. Então a humanidade vai sofrer toda no conjunto por uma consequência de muito poucos homens que estão neste momento na Terra a fazer essas coisas. São muito mais os homens, as mulheres e as crianças que têm a força. Nós, neste momento, nem estamos a ser governados por meio milhão de homens. Estamos a ser governados por menos de meio milhão de homens e nós somos 8 bilhões na Terra. E a restante desses 8 bilhões está calada, impávida e serena a deixar as coisas acontecer. Não pode ser. Está em jogo as nossas vidas, está em jogo a vida dos nossos descendentes, está em jogo a vida de quem nos rodeia. Portanto, cada um de nós tem um papel importante e escusam de se desculpar dizendo mas eu não faço diferença nenhuma. Uma só pessoa pode fazer uma grande diferença e a história nos tem mostrado ao longo do tempo que é sempre uma pessoa que faz a diferença e faz o catapular da evolução, do desenvolvimento, do aparecimento ou da descoberta dos novos conhecimentos. Portanto, tudo o que nós fazemos tem importância. Tudo o que nós fazemos é muitíssimo importante. Nós às vezes é que não queremos. Somos preguiçosos, às vezes somos egoístas, às vezes pensamos só em nós, só naqueles que nos rodeiam e o resto mais não interessa. E depois, quando nós temos que passar por mais situações, aí é que valorizamos. Mas isso não é ser-se inteligente. Inteligente é aquele homem, é aquela pessoa que existe na humanidade e olha e diz: se eu continuar por aqui, vou cair naquele buraco, eu não quero cair naquele buraco. Então, como é que eu vou fazer? Interroga-se, não pergunta a ninguém. Interroga-se a si próprio. Analisa-se a si próprio. Como há de passar por ali sem cair num buraco? E ele vai encontrar a resposta. Isto requer um trabalho mental muito grande. Requer uma concentração, mas, sobretudo, requer a disponibilidade mental. Há tempo para tudo. Há tempo para gozar, há tempo para brincar, há tempo para ser mau, há tempo para ser bom, há tempo para viver, há tempo para morrer e há tempo para nascer. Há tempo para tudo. Cada um tem o seu próprio tempo. Eu tenho um tempo desfasado da maioria de vós, que vós não compreendeis, mas é o meu tempo. Eu respeito o vosso tempo, vocês respeitam o meu tempo. Isto é para vos dar o exemplo, como vocês devem fazer uns com os outros. O respeito é fundamental. E quando o respeito não existe e não é recíproco, há desequilíbrio, há estrago, há tempestade, quer queiram, quer não. Ao Francisco, às vezes eu digo isso também, mais valia não se ter nascido. É verdade. Mas se nós nascemos é para evoluirmos. Se nós estamos aqui é para nós evoluirmos. É para nós aprendermos. É para nós vivenciarmos experiências. É para nós crescermos a nível intelectual, a nível mental, a nível emocional, a nível dos sentimentos. É para nós reorganizarmos o que está desorganizado. Há uma função concreta, objetiva. Mas agora não podemos estar sempre a chamar as individualidades, quer materiais, quer espirituais, para resolver aquilo que somos nós próprios que temos que resolver. Temos que cultivar a calma,
Temos que cultivar a compreensão, temos que cultivar a análise, temos que saber meter-se no lugar dos outros, temos que perceber que aquilo que acontece na casa dos outros e nos outros também um dia pode acontecer na nossa casa. É provável que aconteça. Que aquilo que acontece no corpo dos outros também pode acontecer no nosso corpo. Porque todos estamos sobre o mesmo céu, todos estamos na Terra, todos estamos sobre o mesmo universo. Então, o que acontece a uns pode acontecer a nós próprios. Se nós tivermos esta consciência plena dessa realidade, nós cometemos muito menos erros, somos muito menos infelizes e seremos certamente mais felizes. Perdoem-se. Há um facto da oração, é o perdão. Não vale a pena nós orarmos se não soubermos nos perdoar. Mas perdoar quem? Eu não escuso de perdoar o Zé. Eu posso perdoar o Zé, o António, o Manel, a Maria. Eu posso perdoar todos eles. Mas se não me perdoar a mim próprio, o perdão jamais existirá. Eu posso amá-los a eles todos, mas se não existir o amor para mim próprio, se eu não me amar a mim próprio, esse amor não existe, é inexistente. Uma vez eu disse que o amor não existia numa das sessões e as pessoas ficaram aflitas, mas a verdade, esse amor é o que existe mais, que não é amor. Isso não é amor. Amor é quando realmente nós nos amamos a nós próprios, nós nos compreendemos, nós aceitamos as nossas próprias diferenças. Nós sabemos que muitas vezes temos ideias, temos atitudes, temos pensamentos, temos comportamentos diferentes, que não é usual se ter. Nós temos que aceitar esse facto. Durante muitos anos, muitos homens e mulheres foram infelizes porque não aceitavam esse facto. O que não dá o direito aos outros de julgarem, porque eles não sabem o que amanhã lhes vai suceder. Às vezes, quando os casais estão vindos, aparecem pessoas e dão muitos conselhos, e se fosse eu não fazia isto, se fosse eu não fazia aquilo, se fosse eu não fazia aquilo outro. A verdade é que 2, 3, 4 anos depois eles estão a fazer pior ainda. Não sei porque esses conselhos, então, estão a fazer pior. Nós estamos aqui para aprendermos. Certo é que temos que errar sempre. Por isso é que o pecado não existe. O pecado existe porque foi criado por meia dúzia de homens para manterem as instituições a funcionar. Uma coisa é criar situações para manter instituições a funcionar, instituições que têm um determinado poder, instituições que conseguem roubar e manipular e fazer mal e subjugar o povo com as suas teorias, com as suas formas de ditarem as coisas. Isso é uma coisa. E outra é a grande instituição universal de Deus, da sua existência e da sua não existência. E isso é uma grande oração. É a existência e não existência. Deus existe porque nós existimos. No dia que deixarmos de existir todos para pleno, imaginamos que acontecia um facto muito importante. Na Terra descia um meteorito de tal forma que destruía a humanidade toda. Não restava nenhuma pessoa. Deus aí morre, porque a humanidade morreu completamente. Deus jamais existirá. Porque Deus existe no nosso interior, assim como o diabo existe no nosso interior. Há uma linha muito ténue, que é essa linha ténue que nós devemos percorrer entre Deus e o diabo. Existe o amor. É esse amor que todos nós devemos usar. Deus é a fonte criadora através do próprio homem. O homem sonha. O homem tem de sonhar primeiro e depois Deus interfere. Deus nunca interfere primeiro que o homem. Ele interfere depois. Um milagre que se dá. Quem é que começa primeiro a preparar o milagre? É o próprio homem. É a própria pessoa que está doente, é a própria pessoa que está com problemas, é a própria pessoa. Ela começa a dar os primeiros passos. Os segundos passos serão dados, então, pelo grande Criador
na sua existência de não existência. E aí será dado os segundos passos. Mas os primeiros têm que ser os grandes milagres que se deram na Terra e que se dão na Terra até no tempo do Mestre Jesus, chamem-lhe o que quiserem, até nesse tempo dele. O milagre tinha que começar pela própria vida. Reparem que ele dizia assim, mas tu tens fé que eu te consigo curar? E a pessoa teria que dizer, eu tenho fé que tu me consegues curar. Então vai que a tua fé te salvou. Ele não disse, vai que eu já te curei. Ele disse, está escrito. Agora, se é verdade, se é mentira, só quem viveu na época dele é que sabe se é verdade. Mas por acaso foi verdade. Essa foi verdade. Deus é energia, sim senhora, Deus é mesmo energia, mas tu também és energia, eu sou energia. As cadeiras, o universo, tudo é energia. A vibração que existe no mudar uma cadeira, no mudar algo inanimado, existe uma vibração que também é energia. E nós muitas vezes não valorizamos as coisas, e é o que eu digo, nós não valorizamos o que devemos e valorizamos muitas vezes o que não devemos, o que é uma chatice de todo o tamanho. Por isso, se têm que fazer as pazes, façam com vocês próprios. Sejam vocês próprios. Tudo o que existe no universo é energia. Por isso é que Deus habita em nós, mas o diabo também habita em nós, porque também é energia. Por isso, façam as pazes com vocês próprios. Se vocês julgam que estão zangados com alguém, reparem que vocês estão zangados com vocês próprios. Façam as pazes com vocês próprios. Sejam vocês próprios. Sejam verdadeiros, sejam honestos para com vocês. E, sobretudo, perdoem-se. Que é como eu estava a dizer, não acabei. Tanto faz eu perdoar o Zé, como o Manel, como o Joaquim, como o Paulo, como a Maria, como a Edith, como a Odete. Tanto faz eu lhes perdoar. Tanto faz como não faz. Se elas não e eles não se perdoarem eles próprios, o perdão deixa de existir. Isso é a mesma coisa que uma pessoa me perdoar. Dizer assim, eu te perdoo. Isso não vale nada. Porque eu é que tenho que me perdoar a mim próprio. O perdão está em nós. E por as pessoas muitas vezes não fazerem isso, e estarem a dizer assim, eu não perdoo a fulana, eu não perdoo a cicrana, eu não perdoo a beltrana, eu não perdoo esta situação, eu não perdoo aquela situação. A pessoa está a criar mais problemas para ela desnecessariamente. Energeticamente está sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Está. Mas está mesmo. A pessoa tem que se perdoar a ela própria, tem que compreender o porquê daquele acontecimento, o porquê daquilo ferir tanto. Porquê é que me feriu aquele acontecimento? Eu tenho que compreender o porquê. E isso é um trabalho nosso, não é um trabalho que nós possamos pôr nas mãos dos outros. E os outros é essa energia fabulosa que é a energia do amor, é essa energia fabulosa que todos dominam como Deus, e é essa energia que não deixa de ser fabulosa, mas é negativa, que todos chamam de diabo. O diabo não é nada mais, nada menos do que o vosso rancor, o vosso ódio, a vossa inveja, o vosso ciúme, a vossa maledicência, os vossos maus juízos, os vossos julgamentos. Isto é o diabo. Deus é o amor por excelência, Deus é o perdão, Deus é a humildade, Deus é a compreensão, Deus é a compaixão, etc, 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 que é para vos dizer que existe muito mais. Então vocês têm que pegar nessas duas coisas e têm que alimentar, ou pôr as duas coisas num equilíbrio, ou têm que alimentar aquela que é melhor. Pressupõe-se que a melhor será sempre a do amor. Pressupõe-se. E agora, vou dizer, porque na Terra não há certezas absolutas. Há meias certezas e meias verdades. E por isso é que se pressupõe. Ninguém é senhor da verdade absoluta. Vê-se por aí, pelo mundo inteiro, pessoas a defenderem verdades
quer a nível da economia, da medicina, da justiça, quer a nível social, defenderem verdades como se fossem verdades, 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 e não passam de meras presunções, pressupostos e fantasias criadas pelo próprio homem. Mais valia ele agarrar num livro e escrever num livro um romance. Punha romance, punha ficção científica e escrevia em vez de fazer e dizer e de espalhar e de criar aos sete ventos. Estamos numa época de mudança. Quem semeou bem, colherá o bem. Quem semeou mal, tenha muito cuidado, porque está na era da colheita. E a era da colheita é colher aquilo que semeou. Por isso, cada um de vós tem de pensar o que é que tem semeado ao longo da vida, desde que desceu a este planeta Terra. E o melhor que têm a fazer é que, se perceberem que a sementeira foi pior, foi mais negativa, é começarem a remodelar imediatamente. Não é à espera do amanhã, é aqui e agora, neste momento. Remodelar as coisas. Assim vocês tornam-se mais saudáveis, mais humanos, mais fraternais, mais compreensivos, mais visionários, conseguem visionar, conseguem se pôr no lugar dos outros. E isso traz àquele que assim faz um grande momento de felicidade que muitas vezes quase que é impossível alcançar nesta terra em que vivemos, onde a maldade impera, onde o negativo impera, onde o desequilíbrio impera, onde o poder, a fome do poder impera. Nós não estamos numa altura para ficarmos em silêncio. Estamos numa altura para nos indignarmos com todas as situações, até com as nossas próprias situações. Essa é a nossa transformação. Só assim é que conseguimos nos preservar, proteger de todas as coisas que para aí vêm, que não são coisas muito boas, porque os homens, ao longo destes últimos séculos, não têm feito uma sementeira assertiva e uma sementeira muito boa. Esta coisa da tecnologia ter desenvolvido, toda a gente está satisfeito, podemos hoje falarmos assim, antigamente nós não podíamos falar assim, nem havia estas coisas, a internet, estas coisas tecnológicas muito avançadas. Isto não veio trazer nada, mas absolutamente nada de bom. Veio trazer maldade humana. Isto desta tecnologia veio roubar postos de trabalho. Veio fazer com que pessoas que não estavam preparadas para esta mudança tecnológica parassem no tempo e no espaço. Veio criar mais desemprego. Isto haveria de existir para elevar-se o ser humano e não para elevar-se uma economia que é uma economia manipulista, que é uma economia de uma centena de milhares de pessoas, que é uma economia que serve sempre as mesmas pessoas. Isto é bom para nós nos conhecermos, para nós convivermos, para nós aprendermos uns com os outros. O que é que muita gente faz com isto, com esta tecnologia? Fazem mal uns aos outros. Seduzem, amesquinham, derrubam. Não amam uns os outros. Aproveitam-se da fragilidade humana. Quando não havia televisão, era interessante a vida do homem na Terra. Quando não havia televisão. A partir do momento em que houve a televisão, deixou de ser interessante a vida na Terra do homem. Porque as informações começaram a ser alteradas. A realidade começou a ser alterada em conveniência daqueles que tinham mais poder, mais força, mais poder económico, mais força, e daqueles que se julgavam mais inteligentes, mas que não passam só de chicos espertos. E os chicos espertos acabarão sempre mal.
Há um homem, eu também posso ter, todos nós podemos ter, há um homem que morreu cedo, vários homens morrerem cedo. Stephen Jobs, ou Jovem Steve Jobs. Steve Jobs. Ele morreu cedo, morreu de cancro. Às vezes esse homem vem-me à minha mente. Ele foi um dos grandes fundadores da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico. Porquê é que aquele homem morreu tão cedo e deixou um livro? Nunca li. Vocês deveriam ter lido, mas sei mais ou menos o que ele deixou. Porque ele escreveu aquele livro quando estava às portas da morte. Então, porquê é que ele teria morrido de câncer? Porque é que ele, pois, teve a necessidade de escrever aquele livro? Porque é que ele chegou à conclusão que o amor é a única forma de vida na Terra. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha, que vocês sabem que eu tenho uma adoração, é um ídolo para mim, que é a Edith Piaf. O que é que ela disse ao fim, quando estava a morrer? Ela teve uma vida horrível. Que horror, a vida dela foi horrível mesmo, muito horrível. O que é que ela disse quando estava a morrer? Amém. Amém. Só o amor importa. E ela foi uma mulher que não conseguiu viver o amor. Pensem nessas grandes pessoas que viveram. Madre Teresa de Calcutá. Pensem. Alguns papas que passaram pela igreja, alguns também ortodoxos, alguns evangelistas que passaram e que eram bons homens. Reparem o que é que eles descobriram ao fim. Só o amor vence, só o amor triunfa, por mais que custe. Só o amor. Reparem também como Chico Xavier sofreu tanto ao fim. Mas Chico Xavier é um caso muito especial. Eu vou-te explicar porquê, Fabiano. Chico Xavier não foi ele que provocou o seu próprio sofrimento, mas foi quem estava em redor dele. Por isso é que às vezes não se entende a espiritualidade e o espiritismo. Quando é interessante, dá-se importância à pessoa. Quando a pessoa perde as suas faculdades, usa-se a pessoa. E usa-se o nome da pessoa. E quando a pessoa fica mesmo, então castiga-se a pessoa. Francisco Cândido Xavier, no fim da sua vida, e muitos não sabem, mas para quem não sabe fica a saber, ele foi martirizado pelos aqueles que o rodeavam. Até porrada levou. Isso foi a vontade dos homens, não foi a vontade do próprio Chico Xavier. Há muita gente que fala hoje Chico Xavier, reconhece-lhe muitas coisas, mas que essas mesmas pessoas que falaram aqui há uns anos atrás dele, como um grande homem, foram essas mesmas pessoas que o castigaram, que o derrubaram, que o reduziram a um sofrimento atroz. E isso nós temos que saber analisar. Ele sofreu muito no fim da sua vida, no seu silêncio. Porque algumas faculdades dele desapareceram. E então, o que é que acontece? Aqueles que o rodeavam maltratavam, estavam cansados, até lhe batiam. Mas isso as pessoas não falam. As pessoas só falam naquilo que lhes convém. Mas isso não falam. Como outros houve que aconteceu isso. Outros, para terem um nome, como há muitos papas que o fazem, bispos, padres, da parte dos ortodoxos, existem muitos que fazem assim. Da parte dos evangélicos, existem muitos, centenas que fazem assim, e pior ainda. E depois querem que nós falamos. Por exemplo, quando se fala de Oslo, não sei se estou a pronunciar bem, mas também não interessa que vocês percebem. Quando se fala de Oslo, diz que ele foi e lê-se os livros dele e tudo, e que ele foi. Oslo tinha uma congregação religiosa em que tinha 90 roças. Tinha armamento, tanto que não havia país nenhum que queria que ele morasse lá. Tinha armamento, ele manipulava as pessoas de tal forma. Ele fazia mesmo mal às pessoas, mas ele escolhia sempre os ricos.
Eram ricos, mas não eram ricos e não eram ricos. Eram só ricos. E ele castigou, ele fez. Aquilo era uma seita como outros evangélicos dizem ser puros e dizem ser bons, não passam de seitas maléficas mesmo. Nos Estados Unidos acontece muito isso de aparecer as seitas e levarem as pessoas à morte, levarem as pessoas com falsas promessas. Existe muito isso nos Estados Unidos, no Brasil. Cá em Portugal também existe numa igreja evangélica um fanatismo de tal forma que vai destruindo as pessoas quando qualquer, seja evangélica, seja católica, seja do Alá, quando alguém afirma que outro homem precisa de morrer, mesmo que os católicos o digam, estão a dizer errado, precisa de morrer para o bem de outros homens, essas seitas, esses evangélicos, esses católicos, não o são. Eles apenas estão a usar as instituições, eles estão a usar as crenças das próprias pessoas. As crenças estão a manipular. Mas isso é um problema deles. São eles que têm que responder, como há alguns centros espíritas que o fazem, muitos. Demais, para o meu gosto. Demais, para o meu gosto. Então, fazem isso. Muitas pessoas que estão à frente dessas igrejas evangélicas, desses cultos evangélicos, das igrejas, da Igreja Católica Romana, da Igreja Ortodoxa, da religião dos judeus, da religião dos muçulmanos. Essas pessoas que estão à frente são sempre pessoas, muitas delas são pessoas muito malignas. São pessoas, e da Igreja Católica nós já tivemos papas que cometeram erros crassos, erros muito maus para a humanidade. Mas eles é que terão que responder, não sou eu, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que responder por aquilo que faço, tu tens que responder por aquilo que fazes, ele tem que responder pelo aquilo que fazes. Nós temos que responder pelo aquilo que permitimos que se faça. Vós temos que responder pelo aquilo que permitam que se faça. E eles vão ter que responder pelo aquilo que permitam que se faça. Essa é a grande questão. Então, a oração pode-se e deve, de alguma forma, deve envolver tudo isso. A oração deve envolver o conjunto e não a parte. Porque se a oração envolver o conjunto e não a parte, a oração é perfeita. Por isso, pensem, aqui, no nosso círculo de fraternidade, as sessões de oração e as sessões de cura têm sempre um objetivo, mas é sempre um objetivo que passa as memórias, está para além das memórias. E muitas pessoas, o objetivo delas está nas memórias. Estando nas memórias está muito terreno, está muito embaixo. Estando para além das memórias, claro que está mais elevado. Ok? Oh, Hilda Alves, eu sei, mas não vou agora discutir isso aqui. Fizeste bem em escrever, mas não vou sequer. Está bem? Então, passamos à nossa oração, ok? Acho que já falei muito para mim próprio. Se vocês quiserem aproveitar, aproveitem. Se não quiserem aproveitar, também não me vou preocupar com isso. Problema vosso, porque eu tenho os meus problemas para resolver. Vocês têm que resolver os vossos, ok? Porque é assim. Eu estou aqui para ser amigo, para alertar, para consciencializar. Eu vim à Terra para ajudar a família do Círculo de Fraternidade. É a minha missão. É a minha missão. É o meu trabalho. Não é um trabalho que é remunerado, logo não é um trabalho que me traz algum benefício, graças à caridade de alguns, quando estão disponíveis. Aqui eu tenho sobrevivido até aqui e irei sobreviver até ao fim, não é? Mas é graças à caridade,
É graças, eu costumo dizer, à esmola das pessoas, a essa esmola. Portanto, se eu fosse por outro caminho, ficava nas memórias eu poderia fazer o que quisesse. Claro que depois, mais tarde, quando fosse colher, não colhia coisa boa, está bem? Você é que sabe. Bem, eu não sei se nos vamos encontrar, mas devemos encontrar antes. No dia 12 de novembro, vai-se fazer a festa do aniversário da associação, como se fosse o meu aniversário como representante e como diretor e criador da associação, ou seja, representante na terra, criador, isso assim, da associação. É para virem todos, cada um traz o que comer, troca-se a comida, cada um vai falar o que tem a falar, cada um vai dizer. Eu também direi algumas coisas, mas é para estarem cá todos aqueles que não deixem passar, porque este acontecimento já não se dá há muito tempo por causa da pandemia, e não deixem passar, porque nós não sabemos ainda quantas mais vezes vamos fazer esta pequena festa que se faz sempre para comemorar o aniversário da própria associação, faz sempre a 13 de novembro. Foi assim que ficou estipulado por alguém. Então, 13 de novembro, se for depois de quarta-feira, fica no domingo seguinte. Se for antes de quarta-feira, fica no domingo antes. Portanto, como 13 vai ser uma segunda-feira, a festa vai ser no dia 12 de novembro, que é um domingo. Às horas é para estar cá tudo às 4 horas da tarde, ok? Porque agora já se faz de noite mais depressa. 3h30, 4 horas, ok? Mas alguém está a divulgar, alguém está a fazer. Não arranjem desculpas, não pensem assim, não, este ano não vou, como muitos fizeram muitos anos, porque nós não sabemos se voltamos a reunir-nos, não é? Pelo menos com aquelas pessoas. Por exemplo, há muitas pessoas, algumas pessoas que já morreram e não vieram às últimas festas, por exemplo. Eu lembro perfeitamente. Vou no outro ano. Não pude por causa disto, não pude por causa daquilo. Não façam isso. A pior coisa não é por ser a festa. Não façam isso na vida. É a pior coisa que vocês fazem. É adiarem o inadiável. É adiarem aquilo que vocês não sabem se voltará a acontecer. Nós temos que estar atentos para apanharmos o comboio quando ele passa pela estação, para não termos que esperar. O comboio vai dar a volta toda para passar novamente pela estação em que nós temos que o apanhar. Ok? Vamos lá. Então hoje vou aqui dizer, com os que aqui estão todos ao mesmo tempo, vamos dizer esta alto e em bom som. Depois eu faço a coisa. Conscientes. Tenho que beber água. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida para lá desta vida. Esta é da nossa amiga Lucinda. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o nosso espírito se esclarece e alcança maior evolução.
certo-nos cá fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência dos nossos erros a fim de repará-los, evitar o mal e praticar o bem. E agora passamos à outra oração. Senhor dos senhores, Deus dos deuses, seres dos seres, homens dos homens, mulheres das mulheres, pais das pais, mães das mães, crianças das crianças, todos vós, que possamos nos unir à grande força universal do próprio ponto da criação do próprio planeta, da vida do próprio planeta Terra e da universalidade que existe na Terra. Que os povos se possam unir, que os povos se possam compreender e, sobretudo, que os povos possam descobrir o amor e descobrir a palavra que têm de usar sem correrem qualquer tipo de perigo de vida, mas que a sua palavra seja uma palavra assertiva para transformar e para criar e para o progresso se dar. Que todos, sem exceção, em todos os países, em todas as nações, que todos aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças com uma maior sensibilidade sejam fortalecidas pelos laços da fraternidade, a fim de conseguirem pôr em prática o grande plano de resolução, o grande plano de proteção, o grande plano criativo da harmonização do próprio planeta em que habitamos, dos próprios corpos em que habitamos e dos próprios países em que habitamos. Que todos aqueles que de alguma forma fazem parte daquela equipa, que o seu trabalho e a sua função é a destruição, possam ser visitados pelos outros da construção e possa haver um convívio salutar, um convívio extracorpóreo, mas que haja uma consciência a nível corpóreo, para que realmente as coisas sejam feitas de uma forma equilibrada, de forma a não atingir proporções como aquelas que têm estado a atingir os grandes focos que existem neste momento na Terra e que muitos deles não são falados, não são conhecidos ou não são lembrados por ninguém. Existem muitas crianças na Terra órfãos de pai e mãe e são elas próprias, muitas mesmo, que têm que viver a sua própria vida. Que essas crianças, de alguma forma, possam, pelo eu superior, serem protegidas, amparadas e que possam encontrar mãos amigas para que elas possam crescer sem raiva, sem rancor e sem ódio, ou pelo menos com isso avisado, para poderem então criar condições para que outras crianças que venham a sofrer e a padecer do mesmo não seja tão agreste e selvagem o seu sofrimento. Também não podemos esquecer daqueles que aproveitam tudo para fazer o seu negócio e para pensarem que estão crescendo economicamente na vida à custa do desespero e da desgraça dos outros. Que eles também sejam chamados a nível extracorpóreo e sejam reunidos com os grandes criadores extracorpóreos para que realmente se acalmem nas suas atitudes e que aqueles pequenos que estão a seguir as pesadas desses mesmos possam travar atempadamente para que a sua sementeira não seja uma sementeira de desgraça, transformem-se rapidamente e por isso os encontros extracorpóreos são muito interessantes e de grande benefício para toda a humanidade, para todo o homem, para toda a mulher e para toda a criança. Hoje, na nossa oração, queremos envolvê-los para que haja um despertar
para que haja realmente uma mudança interna em cada homem, em cada mulher, em cada criança. Muitas são as imagens neste momento a passar. Muitos são as pessoas que estão passando neste momento. Nestas imagens que estão passando, que elas, cada uma delas seja envolvida e cada uma delas possa ter o encontro extracorpóreo para que atempadamente possam cair em si e possam deixar de avançar, porque senão um dia estarão realmente aos pés de uma cruz a pedir a Jesus e a pedir a Deus, ou aos pés de outra coisa qualquer que os salve da própria miséria que eles próprios criaram. No sentido da evolução, no sentido do amor e no sentido do equilíbrio, naquela linha ténue existente entre o ódio e o amor, nós hoje lançamos a nossa oração para o espaço, em conjunto. Uma bola de luz se forma e se vai espalhar por toda a humanidade que habita o planeta Terra, por todos os homens, mulheres e crianças. A nossa mais profunda gratidão ao todo e a todos. A nossa mais profunda gratidão à Mãe das Mães, ao Pai dos Pais, ao Irmão dos Irmãos, às crianças das crianças, aos mais velhos dos mais velhos. A nossa profunda gratidão a quem já passou pela Terra e deixou o mundo das memórias. A nossa mais profunda gratidão aos que estão vindo à Terra. Todos tenhamos a gratidão de estarmos aqui a aprender e de estarmos aqui conscientes sempre que a escolha foi nossa, que nada nos foi imposto. Por isso é que não devemos também deixar que a Terra nos imponha coisas algumas. Que sejamos todos nesta noite, neste dia, nesta semana, neste instante, neste segundo, neste mês e no restante da vida que nos resta, que sejamos todos abençoados. Abençoados com a bondade, abençoados com a cura, abençoados com a paz, abençoados com o trabalho, abençoados com a luz, abençoados com a própria evolução do planeta, do universo e do próprio homem em si e por si. E assim dou por terminada esta sessão de oração. Umas santas boas noites a todos. Não sei se ainda aí estão ou foram embora. E agora todos vão escrever a palavra gratidão. Vá. Todos os que estiverem presentes. Ou então mandam um coração assim. Vamos.
que essa palavra que vocês escreveram da gratidão se junta à oração universal e que essa gratidão seja sentida por todos os homens, mulheres e crianças e, sobretudo, por vocês próprios. Bem-aja a todos. Até um dia destes. Passem bem. Estamos a passar um período que é todos os santos e dos defuntos. Portanto, é um período energético que está sobre o nosso país e sobre o país igual ao nosso, que fazem essas cerimónias. Então vamos pensar também esta semana naqueles que se findaram principalmente de forma trágica e inesperada e que nós não aceitamos de alguma forma a partida deles. Então vamos pensar um pouco neles e os nossos pensamentos criativos estar com a memória que temos deles. Bem-aja a todos. Até quinta-feira. Ou até segunda outra vez, ok? Beijos, abraços. E até. Vocês virem lá escrito a dizer que hoje há a oração, ok? Agora vou mesmo ter que desligar, está bem? Ok? Vamos. Bem-aja a todos.